Hoje tem um quadro que o Brasil inteiro adora e vai falar exatamente sobre os excessos, principalmente na alimentação. Não é verdade, garotinha de Ipanema, Ticiane Pinheiro? É verdade sim, Príncipe César Filho. Hoje no Você, Doutor, o nosso médico da família aqui de hoje em dia, Antônio Spreuser, ele vai falar dos principais vilões do corpo humano. Excessos que comprometem a nossa saúde, como o açúcar, o álcool, a gordura, né? Que todo mundo adora, mas não pode não. Pode não, viu? Porque antes vamos conhecer a história de quem conseguiu se libertar desses inimigos, apenas Ticiane, com a força de vontade. A Alessandra emagreceu mais de 50 quilos, isso mesmo, mais de 50 quilos, só eliminando os vilões da alimentação. Você vai conhecer quais são esses vilões na reportagem da Ana Paula Neves. Se preparem. Vamos ver, presta atenção. Hello, how are you? A cantora Adele ganhou fama mundial por conta da voz aveludada. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret. Mas recentemente surpreendeu os fãs ao aparecer muito mais magra. So hello from the other side. Ela diz que emagreceu 30 quilos após abandonar um hábito tipicamente inglês, o chá. A artista bebia 10 xícaras de chá por dia, com 2 colheres de açúcar em cada xícara. Quando decidiu perder peso, eliminou o chá da dieta e também o açúcar, refrigerantes, carne, doces e alimentos processados. Dizem que começamos a comer com os olhos e diante de tantos apelos, se manter longe dos excessos é um desafio e tanto como é. Bom, essa padaria na Zona Norte de São Paulo, por muitos e muitos anos, foi parada obrigatória, sabe de quem? Da Alessandra. Ela gastava cerca de R$ 1.800 por mês com pães, doces e outras guloseimas. O resultado disso é que o dinheiro dela foi embora rapidinho. Já as calorias dessas guloseimas todas ficaram no corpinho da moça por muito tempo, né, Alessandra? Eu cheguei a 126 quilos. Tive problemas de saúde, colesterol alto e, além de tudo, abaixo autoestima, que fazia com que eu tivesse vergonha de mim mesma, da imagem que eu via e que as pessoas pensavam de mim. Essa era a Alessandra com 126 quilos. A obesidade tinha relação direta com a compulsão por comida. Bolo de nozes com doce de leite era a minha perdição, ou a solução, muitas das vezes. Doces eram as guloseimas prediletas, mas para quebrar o açúcar, um pão salgado fazia parte do kit calórico. Eu comia 5 pedaços desses. 5? À noite? À noite, assistindo o filme. Essa baguete dividida em 3. Junto com o refrigerante de 2 litros. E você bebia os 2 litros de refrigerante? 2 litros de refrigerante. Então, no período noturno, enquanto você assistia um filme, esses eram seus companheiros? Isso, a madrugada, esses eram meus companheiros. Hoje eles não fazem mais parte do meu cardápio, não faz mais parte da minha vida. Nenhum deles? Nenhum deles. Nem um pedacinho do bolo de nozes? Nem um pedacinho. Nem isso aqui da baguete de calabresa? Não, nem refrigerante? Não. Nenhum? Nada. Você foi radical, eliminou todos da dieta? Todas. Totalmente. Um outro excesso da Alessandra era a cerveja. Ó, nós colocamos aqui 2 caixas e mais 4 vasilhames. E isso aqui não é para figuração, não. Era o que ela consumia em um dia do final de semana. Muita bebida, hein, Alessandra? Dava quanto em litros isso? Mais ou menos uns 13 litros. 13 litros? Isso num sábado? Num sábado. Domingo de novo? Domingo de novo. Dizer não ao que mais nos faz feliz, ainda que seja uma felicidade momentânea, é difícil. E ninguém pode tomar essa decisão, a não ser nós mesmos. Em que momento você percebeu que estava comendo e bebendo em excesso? Na verdade, eu fui de férias para Salvador, na casa de uma prima, e percebi que ela estava diminuindo o peso através de um programa que ela estava fazendo para emagrecimento. Certo. Ela era gordinha, Ela era gordinha. Eu também comecei a enxergar que eu era capaz, que eu poderia tirar esses excessos e ir à luta. E foi assim que ela me incentivou.
E aí você voltou para sua casa e aí olhou para as cervejas, olhou para o bolo de nozes, olhou para os pães, olhou para tudo e disse, chega? Foi assim? Chega, não Mas quero de repente? mais. Foi, de repente. Eu procurei ajuda médica, que eu não queria mais viver dessa forma. São 2 anos de luta. A Alessandra deixou de comprar alimentos que despertavam nela aquele desejo voraz de comer. Aprendeu a se alimentar de 3 em 3 horas, com pequenas porções de sabor. Esse é o meu lanchinho da manhã. Eu faço alimentação de 3 em 3 horas, então eu tive o café da manhã com tapioca, o meu café com leite. E agora eu faço esse lanchinho, que é uma fatia de presunto, uma de queijo, a gelatina e um pouco de chá de gengibre gelado. O almoço e o jantar também estão bem restritos. É sempre uma proteína com carboidrato. Isso, exatamente. Só uma porção de cada? Só uma porção de cada. E só uma no almoço, uma no jantar? Não, eu só faço no jantar. Só no jantar? No almoço, na opção, como eu trabalho fora, então eu tô sempre na rua, eu opto por uma salada e um grelhado. Em vez de cerveja, ela bebe muito chá de gengibre, que ajuda a acelerar o metabolismo. Eu fervo a água, corto o gengibre, que eu compro o gengibre mesmo em cubinhos, coloco na água fervendo e abafo e tomo de um dia pro outro. E aí eu tomo sempre esse chá de gengibre, já me adaptei com ele, assim. O resultado é nítido. A Alessandra passou de 126 quilos para 70 quilos. Qual é o segredo para emagrecer 56 quilos em 2 anos e não ficar flácida, hein? Que eu tô vendo que você tá durinha aí. O segredo é você manter a alimentação e a atividade física, né? Ela corre 10 quilômetros por dia. Quando não pode vir ao parque, treina na academia. Mantém a rotina de exercício e dieta como se estivesse no primeiro dia de mudança de estilo de vida. Valoriza o que conquistou. Hoje, diz sim somente ao que a faz feliz por inteira. É muito gratificante você entrar em qualquer loja e saber que qualquer roupa serve. Hoje eu não tenho mais excesso, só excesso de alegria. Esse é o único excesso que não faz mal, excesso de alegria. Que história maravilhosa, tá vendo que é possível? Hoje nós vamos entender por que o açúcar, a gordura e o álcool são verdadeiros vícios para o nosso corpo. O doutor Antônio Spross já está aqui no estúdio e vai contar tudo pra gente. Logo depois do intervalo a gente já volta. Estamos de volta com Hoje em Dia, começando aqui você e o doutor. E hoje nós vamos entender por que o açúcar, a gordura e o álcool são verdadeiros inimigos da nossa saúde. Primeiro e também depois acabam com qualquer dieta. Por que será que o açúcar é um vício? Por que isso acontece, doutor? Bom dia, telespectadores e telespectadoras do Hoje em Dia, do quadro Você e o Doutor. Olha, hoje o assunto aqui é coisas que viciam. O açúcar, ele tem um problema, porque além dele fazer mal, que eu vou explicar já já, ele vicia. E por que vicia? Porque aqui no cérebro, olha, aqui tem um cérebro cortado no meio, e vocês vão ver essa região aqui, olha, quando você começa a comer açúcar, aquele gostinho gostoso do chocolate, né, do doce, do bolo, do sorvete, tudo isso faz com que aumentem algumas substâncias aqui no cérebro, e principalmente a serotonina, dopamina, fazem com que você queira cada vez mais comer essas substâncias. E isso vicia, isso cria compulsão. E essa compulsão gera doença. Se você come de vez em quando, um pouquinho, como eu vou falar, não tem problema. O problema é comer muito. Por exemplo, olha, se você come muito doce, muito açúcar, você pode ter uma tendência maior de ter câncer. Você também pode ter mais enxaqueca, diabetes. A mulher grávida tome muito cuidado com o açúcar, porque pode desenvolver a diabetes gestacional. A obesidade, eu não preciso nem falar, né? Comeu muito doce, armazena como forma de gordura. E estrias, vocês mulheres, cuidado com as estrias, porque o açúcar quebra o colágeno, é o inimigo do colágeno. Quebra colágeno, doutor? Quebra colágeno e é o inimigo número 1 da pele. Então, veja que o excesso de açúcar é um inimigo para o nosso corpo. Agora vem aquela pergunta, doutor, eu sou viciada em doce, o que eu faço? Tem substituto? Tem salvação? Tem sim. Aqui eu vou mostrar para vocês os substitutos naturais do açúcar, como o açúcar mascavo, o mel, o melado de cana, o açúcar de coco ou os adoçantes artificiais. Por exemplo, a estévia, ela é natural.
Porque a estévia ela vem de uma árvore estévia. Ela adoça até 300 vezes mais do que o açúcar. A sacarina, idem. A sucralose, idem. O aspartame. Então, são adoçantes que você pode fazer comida, pode cozinhar, fazer doces com ele. E eles substituem e suprem essa necessidade do açúcar que a pessoa tem. Porque o açúcar vicia, Ana. E ele, como eu estou falando aqui, ele faz muito mal para a gente. Agora, tem aqueles que são aditos, viciados em açúcar. Então, você coma isso aqui, por exemplo, de 30 a 40 gramas por dia e faça atividade física para queimar, por exemplo, um brigadeiro, pouquinha goma, uma strip, uma linhazinha de chocolate, um pedacinho de bolo, entendeu? Você pode matar à vontade, mas tem que descontar na academia. Você põe para academia, mas é pouca coisa, não procura fazer tudo ao mesmo tempo. Porque nesse quadro aqui do lado agora... Ah, isso eu quero chamar a atenção de quem está em casa. Exatamente. Se você gosta muito de doce, se considera uma pessoa viciada em açúcar, preste bastante atenção, porque quando a produção trouxe essa mesa para cá, eu fiquei assustada. Não impressiona? Muito. Vamos começar aqui nesse aqui, no básico do de todo dia. Todo mundo adora um suco de laranja, doutor. Então, Ana, mas se esse suco de laranja fosse tomado só um copo, as pessoas tomam 2, 3, 4, 5. Cada copo desse de suco industrializado tem 5 colheres de açúcar de chá. Se cada colherzinha de chá dessa de açúcar tem aproximadamente 20 calorias, você soma e você vê um copo desse tem quase 100 calorias. Isso aqui é abriu o suco, colocou no copo. E tomou. E tem gente ainda que coloca um pouquinho mais de açúcar no copo para adoçar. A dica que eu dou qual é? Pega esse açúcar, esse copo, põe pela metade ou até 1/4 e o resto você põe água. Você dilui e vai tomar o seu suquinho de laranja. Muito bem. Aqui do lado, olha só. E o bolinho, aquele bolinho gostoso que você compra no supermercado para tomar com um cafezinho à tarde? Ana, ele equivale a 7 colherzinhas dessa de açúcar, olha. E o pior, você não sabe. Essa fatia de bolo. Essa uma. pequena, singela fatia de bolo. Aí você toma junto com o suco. Lascou. E aí põe umas bolachinhas dessa de chocolate. Que criança que não gosta disso? E esse aqui que tem um pouquinho de açúcar em cima, mais o achocolatado. Aí você vai fazer um happy hour, você põe esses amendoins japoneses. Né? Amendoim japonês tem 2 colheres, o achocolatado 3. Temos aqui o cereal, aquele gostosinho que a criança adora, né? 5 colheres. E 3 biscoitinhos, você tem 4 colheres de açúcar. Aí. Resumindo, a gente tem que tomar muito cuidado com o açúcar. Tá explicado porque ele vicia, ele é gostoso sim, você pode consumir, mas tudo com moderação. Vale a pena a gente prestar atenção nas quantidades, correto, doutor? E sabe, Ana, eu precisava mandar um abraço para Ana Maria Lotenberg, para o Lancha, para o Tubarão e para Laura Tafner, que são os nutricionistas que sempre nos auxiliam nos quadros aqui. Exatamente, Obrigado. Um beijo para elas. E olha só, a gente começou falando do açúcar. Açúcar vicia, mas tem também a gordura e o álcool. O doutor vai explicar pra gente o que acontece no nosso corpo com essas duas coisas que a gente gosta, mas fazem mal. Mas antes, a Renatinha tem um recado pra gente. Adorei o Pretinho Básico, viu? Ana e Gustavo, muito obrigada pela explicação. Agora a gente está aqui com o Dr. Sproisser. Ele já falou sobre os excessos, o excesso do doce, né? O que faz com o seu corpo se você exagera no doce. Agora a gente vai falar sobre o álcool, porque é um vício, né, doutor? É verdade. Como eu acabei de falar do açúcar, o álcool, ele também age aqui no cérebro, nesse exato local onde o açúcar age. E libera substâncias e que isso vicia. Por isso que a pessoa que bebe álcool, ela pode depender do álcool. Agora, como que o álcool, ele afeta o nosso corpo? Então, a hora que, Tiziane, ele entra no nosso organismo, você tomou o álcool, o que acontece? Logo aqui no estômago, você tem uma inflamação do esôfago, do estômago e do duodeno. Ou seja, já dá uma gastrite generalizada aqui. Depois ele vai, o pâncreas pode ser inflamado e dar uma pancreatite, e o fígado, que é o órgão principal que vai desintoxicar teu organismo, pode ter uma hepatite alcoólica e levar até a cirrose. O nosso cérebro é afetado muito pelo álcool. Você tem lesões cerebrais, quando você está de fogo, por exemplo, várias células no cérebro se desintegram e afetando até os batimentos cardíacos. A pessoa pode ter uma insuficiência cardíaca e arritmia no coração e pode morrer, principalmente os adolescentes em festas que tomam muito álcool, pode ter arritmia fatal. Os pulmões, por isso que a gente faz o teste do bafômetro, porque o álcool passa pelo pulmão
e ele é metabolizado também aqui, sem falar nos rins, na próstata, levando a mulher até câncer no cérvix e os homens a ter câncer de próstata. Nossa, então realmente o álcool exagerado é um problema, né? problema. A gente vai mostrar aqui também um fígado. Eu tenho certeza que você de casa vai ficar impressionado nessa diferença, porque eu estou impressionada aqui de um fígado sadio para um fígado com cirrose. Esse fígado, ele já está tentando metabolizar, já está trabalhando bastante para limpar o nosso corpo e para tirar o álcool. Quando ele não consegue, o álcool leva a essas lesões que vocês estão vendo, o fígado diminui de tamanho e fica cheio dessas fibroses e cicatrizes. Isto é cirrose hepática. Que mata, né? E no Brasil, cirrose hepática é um problema gravíssimo da sociedade, levando a transplante de fígado. Uau. Então precisa tomar muito cuidado, porque além da bebida alcoólica, nós temos os principais sintomas do álcool no nosso corpo quando você bebe muito. Que é a ressaca, né? A ressaca do dia seguinte, aquela dor de cabeça, aquele enjoo, né, doutor? Exatamente. Então, normalmente, a pessoa tem isso aqui, ó. Dor de cabeça, enjoo, tremor, vômito, fotofobia, tem que pôr óculos escuros, né? É aquela enxaqueca forte, né? mesmo, e dá diarreia. E tem pessoas que têm isso todo dia, fica de ressaca todo dia. O álcool em excesso é droga, tem que ser encarado como tal. Pois é, o álcool é um vício e também, gente, tem muita caloria. Você que está querendo emagrecer, aí que está querendo cuidar da sua saúde, tem que tomar cuidado. O doutor agora vai falar sobre as calorias do álcool. Olha que coisa interessante. Aqui a gente separou as principais bebidas destiladas. Olha só, o uísque, que é uma bebida destilada, tem 43% de álcool, quase 500 calorias um tudo copo. isso, doutor? Olha a vodka é outro destilado. Um copo só? 40% de álcool, 460 calorias. E o saquê é o mais levezinho, ele tem 20% de álcool e quase 300 calorias. Meu Deus! As bebidas não destiladas, como vinho tinto e vinho branco, são mais leves, com 130 calorias. A champanhe ainda tem muito álcool, tem 11%, mas 170 calorias. E a cervejinha do verão, do calor, 5% de álcool com 88 calorias. Ó, tem menos calorias até a cerveja, né? E dá aquela barriguinha mesmo assim. Então você de casa tem que tomar cuidado. A gente está falando aqui sobre os exageros e ainda falta gordura. Por que a gordura é tão gostosa e faz tão mal para o nosso corpo? O doutor Sprois vai explicar tudo pra gente logo depois do intervalo. Não sai daí que a gente volta já. E hoje em dia está de volta e o tema do Você e o Doutor, os vilões da alimentação. Doutor, a gente já viu que o açúcar e o álcool, eles causam dependência. É verdade. Agora, a gordura também age diretamente no cérebro? É muito ingrato, né, Renata? Porque tudo que é gostoso Engorda, vicia. doutor? Não, isso é muito vicia. ingrato. Olha só, Ah. no cérebro ainda aqui, nessa região, você que come gordura, essa substância passa por aqui, aumenta o neurotransmissor e você vicia. Então não é só a dependência do álcool, não é a dependência do açúcar, é a dependência da gordura também. Então olha agora o que causa dentro do nosso organismo. Quem come muita gordura tem tendência, primeiro, à obesidade. E a obesidade no mundo é epidemia e no Brasil não deixa de ser. Mais da metade da população já está acima do peso. Além disso, as gorduras nossas dentro do nosso corpo aumentam também. A gente sabe que o fígado produz mais de 80% do colesterol. Diabetes. A gordura, a gente pensava antigamente que fosse um material amorfo, que a gordura não fizesse nada no nosso corpo. E a gente sabe que a gordura produz hormônios que aumentam o diabetes. A gordura em excesso aumenta a pressão arterial, consequentemente infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Quer dizer, o nosso organismo fica com todas as características de uma pessoa doente que tem a chamada síndrome plurimetabólica, doença metabólica, aquilo está tudo alterado. Agora, quando a gente está com a gordura em excesso, ela vai se acumulando nas artérias, nos vasos. E o que isso causa, doutor? Eu vou mostrar para você agora aqui. Aqui vocês vão ver um fígado normal. Aqui o patologista, ele cortou um pedacinho do fígado e aumentou aqui na tela para a gente ver o fígado por dentro como é. O fígado por dentro é assim, ó, bonitinho, tem a cor rosa, muito sangue aqui dentro. De repente, quando você come muita gordura, bebe muito álcool, come muito doce, principalmente gordura agora. Olha o que acontece no fígado por dentro. Ele fica amarelo. E cortando um pedaço do fígado agora e levando numa lâmina, a gente vê que isso aqui chama-se esteatose hepática,
ou gordura no fígado. E se você não tomar cuidado com isso, pode levar cirrose e você vai ter que fazer um transplante de fígado. Então, a gordura no fígado é uma coisa secundária ao estilo de vida. E olha o que acontece dentro do vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo normal não tem gordura e olha só quando você come muito o que acontece. Essa gordura fica aqui dentro e leva aquilo tudo que eu falei, AVC, infarto, hipertensão. Então, por isso que a gente tem que cuidar da dieta, da atividade física e diminuir a comida que você se alimenta e a qualidade da alimentação. Isso é muito importante. Por falar em diminuir a comida, quando a gente perde peso, o peso do músculo é o mesmo do peso da gordura, doutor? Boa pergunta sua. Tem muita gente que faz regime, dieta maluca. O que acontece? Em vez de perder gordura, Você quer perde gordura? só É mais ou músculo. menos isso que tem dentro da Você gente? está mexendo na nossa gordura visceral. Uau. Isso aqui é a gordura visceral. Agora, olha que loucura. Eu peguei a gordura visceral na minha mão, né? Eu vou colocar na balança agora 2 quilos dessa gordura. Pega esse músculo para mim. Nós dois vamos colocar na balança, tá bom? É muito diferente. 2 quilos, ela pegou músculo, 2 quilos, eu peguei gordura, 2 quilos. Acontece que o músculo, 2 quilos de músculo, ele entra mais ou menos em 1 litro. Ele cabe em 1 litro. 2 quilos de gordura vai caber em 2 litros. Então veja a diferença, é o dobro. O dobro do espaço no meu corpo ocupa a gordura. E o músculo ocupa metade do espaço. Por isso que quando a gente fala de você ter uma dieta saudável, fazer exercício para crescer o músculo, é exatamente por causa disso, para você ficar seco, ficar magro, mas forte. E a gordura ocupa muito espaço lá dentro. Doutor Sproicer, muito obrigada. Eu tenho certeza que agora quem vai para uma churrascaria vai pensar muito, metade da picanha com gordura e metade carne, isso não existe mais. É verdade, É isso? eu espero muito isso. Então, dicas aqui de uma alimentação mais saudável para você não consumir em excesso açúcar, álcool e gordura. O César já está atualizando as notícias do jornalismo, as últimas notícias, que tem várias. Só que antes disso, a Aninha tem um recado para a gente.